Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de pesquisa de marketing. Hoje é a aula 1 da unidade 2, chamada Definição do Problema de Pesquisa. Estava aqui conversando com a galera que está ao vivo comigo, que essa disciplina, essa unidade, é uma unidade muito grande e muito mais complexa. Então, portanto, eu estou dividindo esse conteúdo em 2 aulas para não ficar uma aula muito extensa e chata. Então, eu vou dar uma parte dela agora e a outra parte vai estar disponível para vocês em breve, ok? Quando a gente fala definição do problema de pesquisa, isso é a tarefa mais importante de um projeto de pesquisa. E é por isso que eu preciso passar por isso de uma forma tão bem explicada para vocês entenderem, em momento nenhum vocês cometerem esse tipo de erro de pesquisa. Erro de pesquisa muitas vezes vem de uma má formulação de problema de pesquisa. Então, gente, a gente vai abordar nesse conteúdo as 2 primeiras etapas das 6 envolvidas no processo de pesquisa de marketing, que é a definição do problema de pesquisa e o desenvolvimento da abordagem ao problema. O problema, a definição desse problema, é a etapa mais importante. Por quê? Só quando o problema é definido de uma forma muito clara e precisa é que a gente pode conduzir um projeto. Um projeto de pesquisa não se começa antes da gente ter um problema muito bem definido e alinhado. A definição, e essa definição do problema de pesquisa, estabelece o rumo de todo o restante do projeto. E aí, nessa etapa de pesquisa, a gente tem várias questões éticas que surgem nessa etapa. E a gente vai começar a discutir através de um caso real, que é o caso da Harley-Davidson, que precisava de informações muito específicas a respeito dos seus clientes. E aí a gente vai para um estudo de caso aqui agora, que é uma pesquisa real. Então, a Harley-Davidson resolve a questão. Fabricante de motocicletas, que a maioria de vocês conhece, que é a Harley-Davidson, renasceu com tamanha força no início desse milênio, né? E havia uma longa fila de compradores. Lá para 2007, a receita da Harley-Davidson ultrapassava 6 milhões. E uma participação de mercado de 50% na categoria. Ou seja, 50% é muito, né, gente? Embora os distribuidores quisessem que a empresa aumentasse a produção, ela não estava se mostrando muito propensa a aumentar a linha de montagem. Por quê? Anos de vendas em declínio no passado acabaram ensinando essa administração que não era muito legal ir para o risco, que a gente tinha que ir quando a gente soubesse bem para onde a gente estava indo. Então, ou seja, ele precisava de ter muita certeza da participação do mercado e que o mercado iria absorver aquele aumento de produção antes de decidir pelo aumento de produção. A demanda continuaria a mesma no longo prazo. Ou esses clientes iam querer Harley logo que surgisse uma nova... Não iam mais querer Harley se surgisse uma nova tendência. Ou seja, os consumidores, eles iam continuar fiéis àquela marca, ou se aparecesse uma nova marca, eles iam atrás dessa marca. A queda na qualidade das motocicletas, aliado ao crescimento excessivamente da Harley, havia custado à empresa todos os seus anos de mau desempenho. Ou seja, tudo que tinha tido de mau desempenho nos últimos anos, eles tinham conseguido crescer naquele período. Mas a administração da empresa estava muito preocupada em saber se aquele investimento ele não ia ser muito prematuro. Já estou eu abrindo boca de novo. Acabei de tomar 2 xícaras de café e estou aqui abrindo boca. O bom é que eu faço cortes no vídeo. As discussões com especialistas do setor, eles indicavam
que a lealdade à marca era um fator muito importante e que influenciava muito na questão das vendas repetidas. Ou seja, eu compro uma Harley uma vez, eu vou continuar usando, eu vou continuar comprando Harley a minha vida inteira. Eu não vou mudar de marca. Eu sou fiel, eu sou leal a essa marca. Pegando alguns dados secundários que eles tinham, eles conseguiram perceber que a grande maioria dos proprietários de motocicleta também tinham outros veículos, como automóveis, veículos utilitários ou até caminhões. E aí, fizeram um grupo focal, né? Pegaram um grupo de pessoas, proprietários de moto. E essas pessoas, o resultado dessa pesquisa tinha sido que essas pessoas não usam como meio de transporte básico a Harley, que era um meio de transporte de recreação. E esse mesmo grupo focal, ele destacou o papel da lealdade da marca com a Harley Davidson. Então, essa previsão anunciava que até 2015 haveria um aumento de gasto por parte dos consumidores em entretenimento. E, Harley na visão do consumidor, entretenimento. Claro que com o auxílio da internet, os consumidores atuais estão cada vez mais sofisticados e conscientes, né, sobre marcas e tudo isso. A imagem e a lealdade da marca ainda desempenham um papel significativo. E é evidente que a Harley dispõe dos recursos, das qualificações de marketing e tecnológicas para alcançar aquele objetivo a longo prazo. E aí vem a pergunta: a Harley deve investir para produzir mais motos? O problema da pesquisa de marketing era determinar se o cliente seriam compradores leais à Harley no longo prazo. Ou seja, se eu investir isso, esse cara vai continuar comigo? E aí, em termos específicos, essa pesquisa teria abordagem nas seguintes questões. Primeiro, quem são os clientes? Quais são as suas características demográficas e psicográficas? Vocês fizeram outras disciplinas de marketing comigo, a gente falou sobre características do consumidor, demográfica, psicográfica, tudo isso. É possível distinguir tipos diferentes de clientes e segmentar esse mercado de forma significativa? Como esses clientes se sentem a respeito de suas Harleys, né? E esses clientes são fiéis à Harley até que ponto? Uma das questões de pesquisas examinadas e as hipóteses, né? Questão de pesquisa. Os compradores de motos podem ser segmentados com base nas características psicográficas? Aí, para isso, eu tenho 3 hipóteses. Há segmentos diversificados de compradores de moto. Cada segmento é motivado a possuir uma Harley por razões diferentes e a lealdade à marca é elevada entre os clientes Harley em todos os segmentos. Ou seja, para uma questão de pesquisa, eu tinha 3 hipóteses que eu já tinha sido construído através de tudo aquilo que eu colhi antes dessa pesquisa. Os grupos focais, as conversas com clientes, dados que a gente consegue secundários de entrevistas com clientes anteriores e até dados através da internet. Então, essa pesquisa foi realizada segundo a teoria de que... de novo. Vontade de abrir boca. De que a lealdade à marca é o resultado de crenças, atitudes e afetos. Ou seja, eles realizaram pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas. A gente falou sobre qual e quant na aula passada. Quali é quando eu qualifico as coisas, quant é quando eu quantifico as coisas em números, em quantidades. E aí, inicialmente, trabalhou grupos, tá, formados por proprietários de Harley, candidatos a proprietários e proprietários de motos de outras marcas. Olha que legal. E a seguir foram postados 16 mil levantamentos para obter os perfis psicológicos, sociológicos e demográficos desses clientes. Algumas das principais constatações foram as seguintes. Aí a gente conseguia primeiro categorizar 7 categorias de clientes.
o tradicional adepto à aventura, o pragmático sensível, o caçador elegante, o campista sem pressa, o capitalista sofisticado, o solitário impassível e o desajustado arrogante. E isso apoiava aquela primeira hipótese que a gente tinha lá. Só que a Harley tinha o mesmo apelo para todos os clientes. Ele era símbolo de independência, liberdade e poder. E essa uniformidade foi uma surpresa que contrariava a segunda hipótese. E a segunda hipótese é: cada segmento é motivado a possuir uma Harley por uma razão diferente. Ou seja, não é isso. Todos os clientes eram fiéis à Harley. Havia muito tempo corroborado a H3. E com base nessa contratação, tomou a decisão de investir dessa forma, aumentar o número de Harley produzidas no futuro. E aí, eu falo com vocês. Nossa, Marina, que rolê. Ele tá dando essa volta toda só para ter certeza que ele tem que aumentar a produção? Gente, qual seria o prejuízo se eles investissem em aumento de produção, investissem em maquinário e o mercado não absorvesse? O problema da maioria das empresas é que ela não consegue ter essa percepção de que a pesquisa vai ser mais barata do que o investimento jogado no lixo. Então, a gente volta a uma questão sobre a importância da definição desse problema. Cada etapa desse projeto, ela tem que ser considerada. Só que a definição é a mais importante. De todas as tarefas de uma pesquisa de marketing, nenhuma delas é mais vital para não desperdiçar esforço. Então, Peter Drucker fala que os erros verdadeiramente sérios não são os cometidos como consequências de respostas erradas, mas da formulação da pergunta equivocada. Eu contei a história da sopa de tomate na aula passada e eu quero que vocês lembrem. Quando a gente vira para vocês, quando você vira para uma pessoa e pergunta para ela bem assim: você compraria isso daqui? A pessoa pode responder sim ou não. Mas quando você pergunta qual é a periodicidade que você compraria, você gostou, você acredita que você usaria isso na sua cesta de produtos mensais, você acredita que você vai virar um adepto à utilização desse produto a longo prazo, você está perguntando outra coisa. O problema é que a maioria das pessoas querem só as respostas e perguntas muito objetivas, que não chegam a lugar nenhum. Então, como é que é esse processo dessa definição de problema, né? Eu vou apresentar uma figura a seguir, e essas tarefas presentes nessa definição desse problema consistem em discussões com os responsáveis pelas decisões, entrevistas com os especialistas e outras pessoas bem informadas no setor, ok? E aí tem aqui, literalmente, todos os 3 passos para isso. Primeiro, eu tenho discussões com os tomadores de opinião. Depois, eu entrevisto os especialistas. Eu analiso os dados secundários. E eu faço uma pesquisa antes qualitativa. Eu jogo tudo isso no contexto ambiental do problema. E aí, eu começo a vir para o primeiro passo, que é a definição. Problema de decisão administrativa e problema de pesquisa de marketing, que tem uma diferença entre as duas coisas. E a abordagem do problema? Eu vou pensar em fundamentos, eu vou perguntar em modelo analítico, eu vou querer uma questão de pesquisa, as hipóteses e as especificações. E aí a gente vai ver cada uma delas. Tem alguém falando comigo no chat. A quantitativa, então, não entra nessa parte, entra nessa parte. Só que ali, antes, eu faço uma qualitativa, Jennifer. Quando eu faço uma qualitativa aqui, é você sentar com as pessoas e você fazer, por exemplo, um grupo focal.
Quando você faz um grupo focal, na maioria das vezes, você vai ouvir essas pessoas. Eu costumo, por exemplo, antes de fazer qualquer pesquisa, de qualquer artigo acadêmico, qualquer coisa que eu vou fazer, eu costumo fazer uma netnografia antes. O que é isso? Eu vou para a internet e eu pesquiso o que as pessoas estão falando sobre aqueles assuntos. Abordo pessoas para falar sobre aqueles assuntos e tudo isso. Ok? Isso é uma qualitativa, eu não estou quantificando. Porque eu não fiz o questionário ainda, né? Dentro das tarefas envolvidas, eu tenho as discussões com os tomadores de opinião, né? Não tá vendo aqui? Esse primeiro ponto aqui? Discussões com os tomadores de opinião. Lembra que eu falei que nós vamos falar sobre tudo isso daqui? Então, por isso que eu falei que a aula de hoje é um pouquinho longa. Então, dentro dessas discussões com os tomadores de opinião, o que são os tomadores de opinião? O tomador de opinião precisa compreender as capacidades e limitações da pesquisa, uma vez que ela fornece informações relevantes para decisões gerenciais. Mas, por outro lado, o pesquisador deve compreender a natureza da decisão enfrentada. Então, para a gente identificar esse problema, a gente tem que ter uma interação muito grande com os tomadores de opinião. E aí, para isso, tem alguém dormindo aí? A gente começa com a auditoria do problema. A auditoria do problema são discussões com aqueles tomadores de decisões sobre certas questões. E agora a gente vai ilustrar isso através do case do McDonald's. Ok? Tá todo mundo comigo ainda? Tá todo mundo aí? Então vamos lá. Case do McDonald's. Os eventos que conduziram à decisão de que é preciso agir, ou o McDonald's, ele era líder, né, de longa data no setor de refeição rápida, né? Nem preciso falar sobre o McDonald's. As ações alternativas disponíveis para o tomador de opinião, né? Ele tinha um conjunto de alternativas que pode estar incompleto, sendo necessária uma pesquisa qualitativa. As alternativas à disposição da gerência do McDonald's incluíam lançar novos sanduíches e itens do cardápio, reduzir os preços, abrir mais restaurantes, lançar promoções especiais e aumentar a propaganda. Essas eram as tomadas de decisões dos gerentes do McDonald's. Os critérios que eram utilizados para avaliar a alternativa de ação, por exemplo, tá? As ofertas de novos produtos podem ser avaliadas com base nas vendas, não podem? Participação de mercado. Eu vou lançar mais produto porque esse produto está vendendo. Eu vou mexer nesse produto porque esse produto está vendendo pouco. Eu vou mexer nesse produto porque está vendendo mais. Está vendendo muito. Esse produto ninguém lembra que ele existe. Isso pode ser um critério para avaliar essas alternativas. Mas o McDonald's desejava avaliar as alternativas com base nas contribuições para a participação de mercado de lucro, ou seja, ele queria tomar uma decisão um pouco mais estruturada para chegar nas estratégias de marketing. Então, as informações necessárias para responder às perguntas do tomador de opinião, né, inclui comparação entre o McDonald's e os principais concorrentes e todos os elementos do mix de marketing, para determinar as forças e as fraquezas relativas a cada um dos produtos, cada um dos preços, ok? Tudo isso. A maneira como o tomador de decisão utilizará cada informação na tomada de decisão cabe a ele. Aqui a intenção é mostrar para ele tudo isso. A cultura corporativa, no que refere a tomada de decisão, é que vai também influenciar isso. Em algumas empresas, o processo de tomada de decisão é predominantemente, em outra é completamente diferente. Ou seja, em algumas empresas você tem que ter X em dados para você poder, X pesquisas para você poder tomar uma decisão. A cultura corporativa do McDonald's requer uma abordagem de nível de diretoria. Ou seja, é a diretoria que decide. Então, além de discussões com o tomador de decisão, entrevistas com especialistas do setor,
pessoas bem informadas a respeito da empresa, ou o setor em que atua, ajudam a formular esses problemas de pesquisa de marketing. Quando você entrevista os especialistas do setor, você vai estar altamente trazendo para dentro do seu contexto de tomador de decisão o que o especialista vive dentro daquele setor. E aí, eu entro dentro ainda dessa primeira linha nas análises dos dados secundários. O que são os dados secundários, gente? Fonte de dado econômico, fonte primária, você pega relatórios de caixa, tudo isso são dados secundários. Então, a gente já falou do tomador de decisão, né? A gente está pegando discussão com o tomador de opinião, de decisão, a gente está entrevistando os especialistas, a gente está analisando os dados secundários, e por último, mas não menos importante, a gente vai falar uma pesquisa qualitativa. As informações obtidas pelo tomador de decisão, né, os especialistas e os dados secundários podem ser insuficientes para definir o problema. E às vezes é possível efetuar a pesquisa qualitativa. Eu vou responder a sua pergunta, Jennifer. A fim de compreender o problema e seus fatores subjacentes, porque quando você faz uma qualitativa e você conversa com algumas pessoas através de entrevista, de grupo focal, ou pedir para os entrevistados, às vezes, indicar as primeiras respostas de estímulos quando você fala algumas coisas, vão trazer insights para a formulação desse programa de pesquisa. E, às vezes, você pode até pegar entrevistas em profundidades com lovers, que são aqueles amantes das marcas. Isso acaba trazendo pesquisas pilotos. Essas pesquisas pilotos seriam um teste para a pesquisa final e para ter a certeza de que o problema de pesquisa que você está supondo até aqui, ele pode ser um problema de pesquisa real. Então, embora a pesquisa realizada nesse estágio talvez não seja conduzida de maneira formal, elas oferecem conhecimentos valiosos do problema, como foi o caso da Harley-Davidson. Os especialistas do setor indicaram a importância da lealdade à marca, não foi isso? A gente não descobriu a lealdade à marca antes no grupo focal? E quando a gente foi para as hipóteses, a gente afirmou aquela hipótese. E isso fez com que eles decidissem que os clientes seriam ainda leais à Harley-Davidson a longo prazo. E por hoje, para a gente não surtar, eu paro aqui. E eu vou continuar todo aquele cronograma daquela figura na próxima aula. Eu fico aqui, vou ficar com a galera do ao vivo, galera do gravado. Acompanhe aí as próximas aulas. Obrigada.